Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Como vocês já tiveram a oportunidade de ver nas outras lições, Paulo escreveu esta carta porque nas igrejas da Galácia estavam a surgir novos membros, chamados judaizantes, que estavam a pôr em questão a autoridade de Paulo como apóstolo e desta forma estavam a pôr em questão o evangelho que ele anunciava. Estes novos membros estavam a dizer aos irmãos daquelas igrejas que, para além da fé em Jesus Cristo, era necessário cumprir com obras da lei de Moisés, como por exemplo a circuncisão. A circuncisão é um corte que se faz no órgão sexual masculino e que no Antigo Testamento os judeus faziam isso às crianças que tinham 8 dias de idade. Este ato, esta tradição, este ritual era muito importante para os judeus porque era a marca de como eles pertenciam ao povo escolhido de Deus. Esta era uma das obras da lei de Moisés mais fortes que existia e por esta razão é que os judaizantes estavam a focar-se tanto nesta questão. Nós podemos ver isso em Atos, no capítulo 15, mais especificamente no versículo 1 diz: se não vos circuncidardes consoante a obra de Moisés, não podereis ser salvos. Os judaizantes estavam a defender que, para além da fé em Jesus Cristo, era necessário também fazerem a circuncisão, senão não poderiam se salvar. Vocês em casa, depois se quiserem, podem ler o capítulo 15 de Atos para perceber melhor o contexto em que surgiu esta conversa dos judaizantes, está bem? Nós hoje a passagem em que nos vamos focar é Gálatas, capítulo 1, versículo 18, até ao capítulo 2, versículo 10. Está bem? Já têm as vossas Bíblias com vocês? Vou dar alguns segundos para vocês irem buscar as vossas Bíblias, está bem? Quem não tem? Vamos então ver em Gálatas, capítulo 1, versículo 18, está bem? Até ao 2, versículo 10, que diz o seguinte: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas é o Pedro. E permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido da vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que me pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, ou Pedro, e João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Pronto, da leitura da nossa passagem, podemos dividir a passagem em 3 partes.
A primeira parte pode ser a primeira visita que Paulo faz a Jerusalém. A segunda visita que Paulo faz a Jerusalém. E a terceira parte podemos ver que é o reconhecimento de Paulo como apóstolo. A primeira parte está em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 18 ao 24, ou seja, está nos nossos primeiros 8 versículos. A outra parte, a segunda parte, está no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, e a terceira parte está do capítulo 2, do versículo 6 ao 10. A primeira parte em que dividimos a passagem, Paulo diz que, passados 3 anos da sua conversão, ele foi a Jerusalém para conhecer Pedro e também diz que viu a Tiago. Esta visita foi muito rápida, como se costuma dizer, foi uma visita de médico. Paulo esteve lá apenas 15 dias. Depois de ter feito esta visita, Paulo diz que foi pela Síria, que foi pela Cilícia e faz também referência aos irmãos da Judeia. Diz que estes não o conheciam, que apenas ouviam falar dele como aquele que dantes os perseguia, agora anunciava e proclamava a mesma fé que ele e davam graças a Deus por isso. Paulo mostra que fez esta viagem não foi para ter a aprovação dos apóstolos. O Evangelho de Paulo tinha-lhe sido revelado por Deus. O Evangelho de Paulo era de Deus, não foi nenhum homem, não foi nenhum apóstolo, não foi a Igreja que ensinaram o Evangelho a Paulo. A segunda parte em que está dividida a nossa passagem é no capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Aqui Paulo diz que fez uma nova visita a Jerusalém e que fez esta visita passados 14 anos da sua conversão. Mas esta visita já foi uma visita mais demorada. Paulo foi a Jerusalém porque um irmão chamado Ágabo fez a revelação de que as igrejas na Judeia iriam passar necessidades. Vocês podem ver isso em Atos 11, 28. Depois vocês podem ler a passagem em casa, o capítulo inteiro, para se enquadrarem melhor. Mas nesta visita verificamos que Paulo não foi só com Barnabé, como na primeira. Paulo levou consigo Tito. O facto de Paulo ter levado Tito tem aqui uma intenção muito importante. Tito era grego, era gentio, era incircunciso. E Paulo, ao levar Tito com ele, era para mostrar que até os apóstolos, que eram considerados os pilares da igreja em Jerusalém, ou seja, o Pedro, Tiago e João, aceitaram Tito no seu seio, aceitaram Tito em Jerusalém e não exigiram que ele fosse circuncidado. Desta forma, mostra que aquilo que os judaizantes estavam a dizer estava errado e o que Paulo dizia é que estava certo. A terceira parte em que é dividida a nossa passagem é no capítulo 2, do versículo 6 ao 10. E nós aqui verificamos que Paulo aproveita o facto de estar em Jerusalém e estar perante os líderes cristãos e expõe o Evangelho que anunciava aos gentios. E diz que expôs e que nada mais lhe acrescentaram. Aqui também verificamos que Paulo não põe em questão a autoridade dos apóstolos de Jerusalém, mas mostra algum descontentamento pelo facto de ele ser inferiorizado relativamente a eles. Aqui também podemos verificar que Paulo é reconhecido como tendo a missão de levar o Evangelho aos gentios, missão essa que foi confiada a Paulo por Deus. Assim como Pedro tinha a responsabilidade, lhe tinha sido confiado o Evangelho aos judeus, Paulo tinha a responsabilidade e a missão de levar o Evangelho aos gentios. Ambos eram apóstolos da mesma forma, pregavam o mesmo Evangelho, mas tinham missões diferentes. Como podemos ver no versículo 8 diz assim: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. O mesmo Jesus que deu e chamou autoridade a Paulo foi o mesmo que deu autoridade e chamou a Pedro. Depois de vermos todas estas coisas e de termos estado a analisar a nossa passagem, há algumas coisas importantes que nós temos de ter bem presente na nossa vida. O primeiro é que Evangelho há só um. E para vocês ficarem com isto bem presente na vossa cabeça,
Vamos aqui criar um slogan, uma frase que seja fácil de vocês porem na vossa cabeça e que tenham sempre bem presente. Evangelho, há só um, o de Jesus Cristo e mais nenhum. Outra coisa muito importante é que vocês sabem que com o passar dos tempos as coisas vão mudando, vão sendo alteradas. Por exemplo, no que diz respeito à moda, consoante os tempos que vamos vivendo, vamos tendo modas diferentes. Por exemplo, há uns anos atrás usava-se muito as calças à boca de sino. Atualmente já se usa mais calças justinhas. E quem diz isso diz outras coisas mais. Consoante os tempos que vamos vivendo, as coisas vão mudando. O Evangelho é imutável, não muda. O que nos foi dado por Jesus Cristo é o mesmo nos nossos dias. Outra coisa que eu gostava que vocês tivessem bem presente nas vossas vidas é que ao longo do vosso viver vão surgir situações, vão surgir pessoas, vão surgir tentações que vos vão levar a pensar: mas será que o Evangelho é suficiente? Será que eu não tenho que fazer algo mais? Vocês, quando estas coisas vos acontecerem, vocês têm que ter sempre bem presente a verdade do Evangelho e devem-se manter firmes na verdade do Evangelho. Pode ser uma pessoa da vossa família, pode ser um grande amigo que vos venha dizer que é preciso fazer algo mais, mas vocês devem se manter sempre firmes na verdade do Evangelho, assim como Paulo fez. Vocês viram que Paulo, os judaizantes estavam a dizer que era preciso a circuncisão e Paulo manteve-se sempre firme no Evangelho que lhe foi transmitido por Deus. Está bem? E nós devemos ser como Paulo. Quando essas situações acontecerem connosco, nós devemos ser Paulos. Então, estes 3 aspectos que nós tivemos agora a ver é que Evangelho há só um, o de Jesus Cristo e mais nenhum. O Evangelho é imutável e devemos nos manter sempre firmes na verdade do Evangelho, como Paulo fez. Agora, para terminar, gostava que vocês, ao longo da semana, memorizassem 2 versículos que vêm de encontro ao que a gente esteve a falar. E os versículos são Gálatas, capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: E isto por causa dos falsos irmãos que se intermeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Portanto, espero que tenham entendido tudo e não se esqueçam, Evangelho há só um, o de Jesus Cristo e mais nenhum. Termina assim a minha lição. Beijinhos e abraços para todos. Boa semana!